É necessário. A mesma situação que nós falamos nessa ilustração, nós vimos aqui que era um gritante obstáculo para um consultor, mas uma grande oportunidade para o outro. Você precisa entender que aquilo que for dificuldade para você, para o outro, vai ser algo vindo da parte de Deus. Você não pode perder as suas esperanças. Você precisa tomar o lugar desse outro na questão de fé, de ousadia, de intrepidez, de se apresentar diante de Deus. Senhor, ainda que eu não veja a luz no fim do túnel, eu sei que se eu prosseguir, quando eu chegar lá, eu vou enxergar a luz. E essa luz é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a luz. Amém? Amém. Amados, nós precisamos crer nesta verdade. Abacuque aqui, se a gente ler melhor, a gente vai ver, é um profeta sem pátria, sem sobrenome. A gente sabe muito pouco dele. A gente sabe que Abacuque provavelmente estava envolvido com o templo. Talvez Abacuque fosse um levita. O que se sabe é que Abacuque, ele testemunhou essa transição. Ele testemunhou essa mudança de um domínio assírio dos caldeus, para o domínio persa-babilônico. Ele presenciou tudo isso. A Síria, ela é descrita no texto do profeta como a insaciável. Ele é descrito como aquela que devora, que destrói os povos. Aquela que confia a sua própria força da sua rede de um Deus. Ou seja, eles colocam toda a sua expectativa em deuses. E Abacuque, através de tudo isso, ele começa a colocar a sua expectativa no Deus da sua salvação. Abacuque sabia que ele estava vivendo um tempo de muita opressão, de muita violência, de muita injustiça. Veja que Abacuque estava vivendo isso no ano 600 a.C. Não é muito diferente do que nós temos vivido em 2010. No início do livro, o profeta ele se mostra muito ansioso, conforme nós lemos. Ele começa a clamar por um socorro que não vem. A impressão que o profeta tem é que Deus se esqueceu de fazer justiça ao oprimido. Mas quando o profeta ele se prontifica a buscar mais a Deus, quando ele se prontifica a ter um verdadeiro encontro com Deus, que encontro é esse? É colocar toda a sua expectativa no Senhor e aguardar nele. Quando ele faz isso, ainda que pareça demorada a resposta, vem. O livro do profeta Abacuque, ele é um convite à esperança. Quantas vezes nós estamos desesperançosos? Nossos projetos não vão bem. Nosso trabalho, nossa fonte de renda, nossa família, sabe? Nossos estudos. Algo na nossa vida não vai bem. Quantas vezes? E esse livro, ele é um convite à esperança, a crer na ação de Deus, ainda que ela pareça demorada aos nossos olhos. Amém? Nós podemos confiar que a palavra de Deus virá com o livramento, mesmo que pareça que nós pereceremos diante das aflições e amarguras da vida.
Sobre isso eu queria tratar nessa noite, sobre 3 tópicos que eu aprendo aqui com Abacuque, para as nossas vidas. O primeiro, confie na resposta do Senhor, além do que você vê. Confie na resposta do Senhor, além do que você vê. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto de Abacuque é que Deus não age naquilo que os nossos olhos veem, ou nas circunstâncias que a vida nos diz como elas devem ser, mas Ele age até mesmo nas impossibilidades. Isso aqui é tremendo. Ele não age naquilo que você está vendo, naquilo que teus olhos veem. Deus age naquilo que você vê como impossível, porque Deus é o Deus das causas impossíveis, porque aquilo que é possível, você mesmo faz. Aquilo que está no campo do impossível, é para Deus fazer, é para Deus realizar, segundo a sua vontade, segundo a sua soberania. Abacuque, ele não conseguia mais ver o quê? A flor da figueira, os frutos da videira. Ele não conseguia nem mesmo ver, irmãos, o óleo produzido pela oliveira. Ele não conseguia ver mais nada. As ovelhas haviam sido roubadas. O gado tinha sido exterminado do curral. Mas ele cria no que o coração dele dizia. Isso aqui é importante. Nós precisamos crer nesse Deus de Abacuque, porque diz a palavra que esse Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ou seja, para sempre. É para sempre, irmãos. Precisamos crer que os nossos projetos de vida, aquilo que nós temos sonhado para a nossa vida, não deve ser abortado em tempo algum, porque Deus não abortou, Deus não abandonou os seus projetos, aquilo que Deus colocou no seu coração para ser realizado, só depende de você, só depende daquilo que você vê, naquilo que está diante dos seus olhos. Mas veja, isso deve partir no campo espiritual, porque aquilo que os seus olhos veem é temporal, passa. Mas aquilo que é espiritual não passa, porque você vê além fronteiras. Mesmo que tudo seja dor, morte, destruição, encontre um lugar no louvor, de adoração a Deus, pela certeza de que sua promessa de paz se cumprirá. A alegria jubilante do louvor, ela é a nossa confiança naquilo que Ele, o Senhor, fez, faz e fará em nossas vidas, independente, irmão, das circunstâncias que nos cercam, independente daquilo que nós estamos passando. Deus é, Deus fará, porque Deus é Deus. É por fé, e não pelas situações, irmão Gabriel, da vida que nós entramos no Senhor. Não é pela circunstância. Hoje eu estou bem empregado, estou com as minhas contas pagas, tudo sanado, tudo bem na família, então eu adoro a Deus, então eu faço o meu sacrifício por Deus, meu sacrifício de louvor. Mas quando as coisas apertam, então eu fujo da presença de Deus. Sabe aquela coisa que quando nós acordamos mal, não queremos ver ninguém, não queremos falar com ninguém,